Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, pela causa do Evangelho, enquanto nós estamos fazendo os nossos últimos esforços para alcançar o último eleito. O último eleito é aquele que tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro e ele foi predestinado para crer na mensagem da hora. Nós estamos vivendo dias muito importantes e cheios de expectativas para a verdadeira igreja. Estamos enquadrados em Malaquias, capítulo 4, em Romanos, capítulo 8, mas há uma outra escritura muito importante, que é Miqueias, capítulo 7. Miqueias fala do tempo da colheita, do tempo do fim, do tempo do arrebatamento. E todos nós sabemos que Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Nós sabemos que somente Noé e sua família entraram na arca. 8 almas se salvaram naquela ocasião. Mas, antes de Noé entrar na arca, teve um só, o 7º depois de Adão, Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Ele foi arrebatado. E antes dele ser arrebatado, ele construiu a pirâmide que está na divisa do Baixo Egito com o Alto Egito, e ele então não colocou a pedra de coroa. É a única pirâmide onde não há um sarcófago de Faraó dentro dela. Os estudiosos não sabem quem a construiu, mas o Espírito Santo, através do profeta de Malaquias 4, revelou que aquela pirâmide foi feita pelo poder da palavra falada por Enoque, que era um profeta, porque Judas disse que Enoque era um profeta. Judas profetizou sobre Apocalipse 19, de Jesus Cristo vindo montado num cavalo branco e todo o exército celestial o seguindo. Então ele construiu a pirâmide, exatamente apontando-a para os 7 estrelas, as Pleiades, que Jó também se referiu em seu livro. Então, a Bíblia fala que seriam 2 de uma geração, ou melhor, 2 de uma cidade e 1 de uma geração. Então, 1 de uma geração, Enoque, 2 de uma cidade, Josué e Calebe, para mostrar quão poucos serão os redimidos que estarão vivos para a hora do arrebatamento. Porém, a noiva de todas as eras, ela será inumerável, porém, os que estarão vivos para a hora do arrebatamento serão muito pouco. Então, Miqueias, no capítulo 7, falando desta hora, como um profeta, ele disse, ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão. Então, a colheita é o tempo do fim. Como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Então veja, um homem, um eleito, algo muito raro nesse tempo em que nós estamos vivendo. Uma comparação com os dias de Elias, que depois dele invocar o fogo do céu, queimar o sacrifício debaixo de uma visão, veja, matar os profetas, os falsos profetas de Jezabel, ele teve que fugir e se esconder no lugar ermo, e depois ele deitou debaixo de um pé de zimbro, e ele então teve um sentimento depressivo, ele pensou que ele estava só, mas a voz de Deus disse, eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos perante Baal. Então Elias representa os crentes desse dia, ao redor do mundo. Veja, serão tão raros, que serão difíceis de serem encontrados, porque eles são humildes, simples, são vasos de barro. Veja, homens e mulheres que escondem dentro desse vaso de barro o grande tesouro que é o Espírito Santo, a vida eterna. Então ele disse, pereceu o benigno da terra e não há entre os homens um que seja reto.
todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa, e o grande fala da corrupção de sua alma, e assim todos eles são perturbadores. Veja, está tudo podre moralmente. A política está podre, a religião está podre, a família se degenerou, o ser humano se degenerou. Veja, tudo está corrompido. Agora veja, o melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Agora vem a parte que eu queria salientar, que é a segunda parte do verso 4. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação. Então veja, Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então Deus envia um mensageiro, dá a ele sinais para que o povo possa ser atraído, e o mensageiro sempre vem quando a era está podre, quando a era está completamente arruinada e em escuridão. É quando Deus envia luz. Por isso são 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 olhos. Então, quando a igreja está toda envolvida em corrupção religiosa, com credos, com dogmas, com mandamentos humanos, interpretações, Deus então envia um profeta, um mensageiro, para tirar o povo para fora do engano religioso e trazer o povo de volta à verdadeira expiação, que é o reconhecimento da palavra para o dia. Por isso Zacarias disse: haverá luz no entardecer. Então, quando Deus envia um profeta, veja, esse profeta ele é vindicado, veja, com sinais, com profecias, e agora no tempo do fim, Malaquias capítulo 4, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eis que vos envio o profeta Elias. Então Deus traz o pilar de fogo, a coluna de fogo que vindicou Moisés, que vindicou Paulo. Essa mesma coluna de fogo veio vindicar o profeta de Malaquias 4. Veja, e sempre que Deus envia uma mensagem, um profeta, Deus envia 3 sinais junto com esse profeta. Por exemplo, Moisés. Veja, o primeiro sinal que Deus lhe deu foi para dominar a serpente. A serpente representa a enfermidade, doenças e aflições. O segundo sinal foi para dominar a lepra, porque lepra na Bíblia é pecado. Seria quando os segredos dos corações seriam revelados. Mas a terceira etapa, a voz, a palavra, a revelação dos mistérios, para trazer o povo de volta à fé original, de volta à fé na palavra. Porque em Gênesis, os nossos pais, por quebrarem uma palavra, eles caíram da vida eterna, a morte entrou, a enfermidade, toda a desgraça. Então Deus está trazendo o seu povo de volta à adoração genuína, à expiação genuína, que é a fé em cada palavra. Então o segundo sinal foi que ele dominou a lepra. O terceiro foi que ele transformou as águas do Nilo em sangue, para mostrar que se não ouvissem a voz do primeiro sinal, tampouco a voz do segundo, a próxima coisa seria o julgamento. Todos os deuses do Egito foram jogados no chão, trazidos para baixo, como falsos, como inoperantes, como falsos messias, falsos ungidos. Veja, e aqui no tempo do fim, o profeta de Malaquias 4, veja, o dia da visitação, veio visitar a igreja. Primeiro trouxe o sinal da mão que vibrava, e ele sabia que tipo de doença, doenças e aflições. Veja, a serpente. A próxima coisa, revelando os mistérios do coração, lepra. E o terceiro sinal foi quando ele lançou a pedra para o alto no Quênio Sabino. Veio um estrondo do céu. Veja, 3 dias depois, um grande terremoto que quase afundou o Alasca. E nós estamos agora vivendo a vindicação
desse terceiro sinal, que foi o julgamento assolando a terra. Nós temos falado sobre isso em nossas últimas conversas. Então veja, haveria luz no entardecer. Então veja, veio a tua visitação. Muito bem, a mensagem percorreu o mundo 7 vezes. Depois houve uma segunda cavalgada. A igreja agora comendo o livro e reprofetizando, repetindo tudo que o profeta disse. Porque quando o profeta engoliu o livro, foi para que ele pudesse depois reproduzir, refletir o que estava no livro. A igreja, a exemplo do profeta, comeu o livro para agora refletir a mensagem para esse dia. Porque a mensagem é para chamar o povo para fora do engano religioso, para fora dos credos, dos dogmas. Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu. Veja, porque se em Gênesis uma palavra foi quebrada e a morte entrou, muito mais aqui no tempo do fim. Por isso, o livro de Apocalipse se encerra dizendo: quem tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra, todas as pragas, todas as condenações que estão no livro cairão sobre aquele que acrescentar ou tirar uma escritura. Agora, logo após a visitação, o que vem? Porque estamos vivendo dias de confusão. Porque estamos vivendo dias em que cada um faz o que quer, com tantos ismos e credos, falsos profetas. Porque Miqueias disse que logo após a visitação viria a confusão. Agora será a sua confusão. Então é onde nós estamos vivendo, num tempo de grande confusão espiritual, no meio religioso, no meio da política, no meio da família, no meio da sociedade e muito mais no meio da igreja. Agora, Mamona pregou uma importante mensagem intitulada Cristo é revelado em sua própria palavra. Então Zacarias disse, haverá luz, haverá uma mensagem, haverá uma voz para trazer o povo para fora do erro, do engano religioso, porque Satanás se escondeu dentro da estrutura chamada igreja. Então no parágrafo 153 ele diz, agora vamos descobrir, haverá luz ao meio-dia? Não, no entardecer. Para que a luz é enviada? Para que então você possa ver onde e como se mover. Não é isso correto? Para ver onde você está, haverá luz no entardecer. Agora, tomando aquilo, agora, e comparemos com Malaquias 4, ele prometeu que haveria luz outra vez no entardecer, pois eis que vos envio o profeta Elias, e ele restaurará os filhos de volta aos pais, e os pais aos filhos. Não é isso certo? A fim de que não venha e fira a terra com maldição. Agora vamos tomar São Lucas 17:30 e observar o que Jesus profetizou, lá dizendo que, como foi no dia de Sodoma, assim também será. Veja, agora recorde, observe, este é o tempo em que o Filho do Homem seria revelado, a revelação do Filho do Homem. Agora, o Filho do Homem foi verdadeira e potencialmente revelado somente por poucos momentos lá, pouco antes de Sodoma ser queimada. Agora, aquele homem era Elohim, aquele era Deus, e Jesus é Deus, e Deus foi potencialmente revelado bem ali, por poucos momentos, para falar com Abraão no julgamento de investigação, somente por um pouquinho. O Filho do Homem foi revelado, o Filho do Homem, Elohim, vê você, igreja, o Filho do Homem, Elohim, foi revelado somente por poucos minutos, pois logo na manhã seguinte, ela foi queimada. Quando? Antes que o sol pudesse subir outra vez. Então não pode haver nenhuma organização sobrando, nem mesmo lá pode haver nenhum progresso adiantado do que está tendo agora mesmo, pois ela queimará antes que o dia rompa outra vez. Os reavivamentos através da nação, não haverá nenhum reavivamento mais. Um grande avivamento que varra essa nação nunca receberá. Você que tem que ter ajuntamentos intelectuais, mas eu quero dizer um reavivamento espiritual. Tem visto tudo isso, e eu espero que você esteja apanhando isso. Estou dizendo isso de tal maneira que espero que vocês compreendam. Então, meus amados, estamos em meio à praga, vulcões explodindo, terremotos, corrupção em toda parte. Tudo está podre, de acordo com Miqueias 7. Que Deus possa te ajudar. Espero que isso ajude-o a refletir. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus, amém.